Bom dia, meninas, mais uma vez. Shalom, shalom. Vamos dar início no dia de hoje, né? Hoje vamos fazer nosso tempo de oração, clamando ao Senhor por tudo aquilo, né, que Ele trouxe para nós nessa semana. Ele nos apontou como compreensão, como revelação, né, para o nosso coração. Hoje nós vamos interceder sobre, orar, né, no caso, sobre tudo aquilo que o Senhor trouxe, referente às obras de idolatria, feitiçaria, religiosidade. Vamos colocar isso diante do Senhor, colocar o nosso coração diante do Senhor, para podermos avançar aí nessa jornada. Eu queria começar hoje com um texto que está em Salmos, capítulo 96. Se você está com a sua Bíblia aí, abra Salmo 96. Salmo, capítulo 96. Um minuto, meu querido. Salmo 96 diz assim: Cante a Adonai uma nova canção, cante a Adonai toda a terra. Cante a Adonai, bendigam o seu nome, proclamem sua vitória dia após dia. Declarem sua glória entre as nações e as suas maravilhas entre todos os povos. Porque Adonai é grande, é digno de ser louvado, deve ser mais temido que qualquer outro, deve ser mais temido que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são ídolos, mas Adonai fez o céu e a terra. Em sua presença estão honra e majestade, em seu santuário força e resplendor. Deem a Adonai o que lhe é devido, vocês, famílias dos povos. Deem a Adonai glória e a força que lhes são devidas. Deem a Adonai glória devida a seu nome. Tragam uma oferta e entrem em seus pátios. Adore Adonai em seu esplendor. Trema diante dele toda a terra. Digam entre as nações: Adonai é rei. A terra está firmemente estabelecida, não se move. Ele julgará os povos imparcialmente. Regozijem-se regozijem-se céus e alegrem-se terra. Ruja o mar e tudo o que nele há. Exaltem os campos e tudo o que neles existem. Então todas as árvores das florestas cantarão diante de Adonai, porque ele veio para julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a tua fidelidade. Amém, amém e amém. Amém, amém, Queridas, amém. antes de eu começar a orar, vou só acordar o Derek aqui, só um minutinho. Vamos lá. Pai, nós engrandecemos o teu santo nome nessa manhã. Nós queremos declarar, Pai, que tu és o rei de toda a terra, tu és o rei do nosso coração. Senhor, nessa manhã nós nos expomos, nós nos dispomos, nós, Pai, nos rendemos e abrimos o nosso coração diante da tua presença. Pai, nós queremos começar essa manhã de sexta-feira
Queremos começar, Pai, esse dia primiciando, Senhor, a nossa vida diante do Teu altar. Primiciando, Senhor, o nosso coração diante de Ti. Pai, nós queremos Te agradecer, porque na Tua bondade, na Tua infinita bondade, o Senhor tem nos falado, o Senhor tem nos ensinado, o Senhor, Pai, tem nos conduzido à realidade, Senhor, e ao entendimento de coisas, Senhor, que para nós talvez eram irrelevantes, pois achávamos que não praticávamos. Mas, Pai, nada é oculto diante dos teus olhos, nada está escondido de ti. A tua palavra diz em Salmo 139 que luz e trevas, escuridão e claridade para ti são as mesmas coisas. Mesmo que o coração do homem desça ao Seol, ali o Senhor está. Mesmo que o homem tente se esconder de todos os seus meios, ali o Senhor está. Pai, por isso nessa manhã nós queremos começar agradecendo ao Senhor, rendendo ao Senhor louvor, rendendo ao Senhor glória, exaltando o teu santo nome, declarando, Pai, que tu és refúgio, tu és fortaleza, tu és a rocha no qual os nossos pés estão firmados. Tu és, Senhor, o nosso guardador, tu és o nosso resgatador. E assim, Pai, o Senhor tem nos tratado. Assim, Pai, o Senhor tem feito conosco. O Senhor, Pai, com seu imenso amor, com sua bondade, porque a tua bondade, Pai, ela tem a finalidade de nos levar ao arrependimento. É O verdade. Senhor, Pai, tem, em nome de Jesus, tem nos ensinado, Senhor. O Senhor tem, Pai, nos conduzido à compreensão, Senhor, ao entendimento, Senhor, de que Pai, há tantas coisas dentro do nosso coração que nem nós mesmos, Pai, só por nós mesmos não conseguiríamos discernir. Ontem, o Senhor ministrava tão profundo no meu coração a respeito do nosso ego inflamado, Senhor, dos nossos orgulhos, Senhor, da nossa falsa humildade, Pai, do vazio que esse ego inflamado contém. E esse vazio é o que faz dele, é o que nos faz, Senhor, viver em competição, viver, Senhor, se comparando com o outro, desejando aquilo que é do outro, Pai, tentando ser reconhecido, tentando, Senhor, ser visto, tentando ser aplaudido, elogiado, Senhor, tantas coisas que o nosso ego deseja, Pai, mas nesta manhã nós queremos clamar ao Senhor. Assim, Pai, como a tua palavra declara em Filipenses, capítulo 2, vai nos apontar, Pai, o caminho para a restauração, Senhor, do nosso coração. O primeiro ponto que o Senhor nos ensina ali é não usurpar o seu lugar. A tua palavra diz em Filipenses 2 que Jesus, mesmo sendo Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus. Então, Pai, hoje nós queremos, Pai, nesse início, Pai, de oração, nesse tempo, Pai, de clamor, nós queremos pedir ao Senhor, nos perdoe, Senhor, por todas as vezes, Pai, que nós usurpamos o teu lugar, Pai, até mesmo dentro do nosso coração, quando a nossa opinião, Pai, ela foi mais alta, quando a nossa vontade passou por cima da tua vontade, Pai, quando nós ditamos as regras, quando nós, Senhor, tomamos o lugar de juiz, o lugar, Pai, de sentenciador, o lugar, Senhor, de domínio, de governo dentro do nosso coração. Sim, Jesus, nós queremos clamar a Ti nesta manhã. Pai, não queremos estar aqui dia após dia, Senhor, dia após dia, de segunda a sexta-feira, fazendo algo vazio ou um compromisso superficial. Nós queremos estar aqui, Senhor, para de fato ser passadas em revista. Pai, nós viemos de um tempo, Senhor, de propósito, onde, Pai, percorremos a contagem do homem, onde, Pai, nós passamos pelo processo da contagem do homem, onde o Senhor, Pai, veio trazendo tantas coisas, tirando, como eu posso dizer, o grosso de dentro do nosso coração. Agora, Pai, nós estamos passando o pente fino.
apresentando diante do Senhor, Pai, porque é só o Teu Espírito que pode fazer isso no nosso coração. Só o Teu Espírito pode fazer isso dentro de nós. Então, Pai, em nome de Cristo Jesus, como está escrito em Filipenses, capítulo 2, versículo 2, então completem o meu trabalho mediante o propósito e o amor comum, sendo um coração e um na mente. Não faça nada por competições e modéstia, mas com humildade. Considere todos melhores que vocês mesmos. Cuide, cuidem dos interesses das outras pessoas e não só dos seus. Que a atitude de vocês para com os outros seja governada pela aliança, pela união com o Messias e Yeshua. Pai, nós queremos clamar aqui, Senhor. Pai, nós queremos pedir ao Senhor que as emanações da cruz, Senhor, ela atinja o mais íntimo do nosso âmago, o mais íntimo do nosso ser, no centro, Pai, do nosso ego. Ah, Senhor, em nome de Jesus, nos perdoe, Senhor. Nos perdoe, Pai, por todas as vezes que nos movemos sem propósito, por todas as vezes, Pai, que nós nos movemos, Pai, pelos nossos achismos, pelas nossas próprias vontades, para, Pai, cumprir o nosso querer, Senhor, e não o teu. Nos perdoe, Senhor, por todas as vezes que não ouvimos a tua direção. Nos perdoe, Pai, por ter a mente e o coração dividido, por não andar, Senhor, em um só propósito, em um só amor, Senhor, em uma só fé, em um só batismo. Pai, nos perdoe, Pai, porque profetizamos, proclamamos com os nossos lábios, mas mentimos no nosso coração. Te adoramos com os nossos lábios, mas te desprezamos no nosso coração. Nos perdoe, Senhor, por sermos o ídolo no qual nós mesmos adoramos. O perdão, Senhor, porque nós mesmos nos tornamos os nossos ídolos. Perdão, Senhor, por tantas coisas, Pai, que no nosso coração, de modo consciente ou inconsciente, se tornou ídolo. Pai, seja as nossas dores, seja, Pai, os nossos entes queridos, seja, Pai, nossos cônjuges, seja, Senhor, até mesmo o dinheiro. Pai, seja tantas coisas, a tua palavra diz que Mamon, o espírito, Pai, que atua por detrás, Senhor, da avareza, ele pode roubar o nosso coração. E, Pai, às vezes o nosso coração está sendo roubado e nem estamos percebendo. Senhor, que tudo que possamos fazer, que tudo que chega nas nossas mãos como recurso, seja, Senhor, para edificação, seja, Pai, para honrar o teu nome, tenha propósito, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, Pai, nós declaramos, nos dê sabedoria, nos dê, Pai, temor do Senhor, nos dê entendimento, Pai. Nos dê, Senhor, em nome de Cristo Jesus, os teus conselhos. Nos firma, Pai, na fortaleza que é o Senhor. Nos coloca, Senhor, que a tua mão, que o Espírito do Senhor Deus esteja sobre nós. Ah, Senhor, assim como o Senhor deu habilidade, temor, sabedoria para José no Egito, Senhor, a lidar, Senhor, com tantos desafios ali, até mesmo com os ídolos. Senhor, que assim seja, Pai, no nosso coração. Que o nosso coração, Pai, não seja endurecido como assim a tua palavra declara em Salmo 115. Eles têm olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, têm nariz, mas não cheiram, têm boca, mas não falam, têm mãos, mas não apalpam, têm pés, mas não andam. Ali, Pai, está apontando o modelo de um ídolo. E, Pai, muitas das vezes estamos assim diante da tua presença. Pai, nós não queremos ouvir, não vemos o Senhor. Pai, os nossos lábios só proclamam aquilo que é voltado para nós mesmos. Mas, Pai, hoje nós queremos declarar que saímos de dentro dos ídolos, Pai, que nós mesmos forjamos. O Senhor me faz lembrar de Ezequiel capítulo 8. Pai, ali aponta, denuncia a obra da religiosidade, onde os sacerdotes estavam no templo. A tua palavra diz, Senhor, que o Senhor leva o profeta para que o profeta visse, Senhor, os sacerdotes no templo, mas nas recâmaras do templo, os ídolos estavam desenhados, estavam marcados na parede do templo, e eles cultuando esses ídolos. Senhor,
Passe em revista as paredes do nosso coração, porque hoje o templo não é físico, como de tijolo, de pedra, mas o templo, Senhor, é o nosso coração. Pai, hoje nós apresentamos as paredes do nosso coração. Senhor, nós pedimos a Ti, se há algum ídolo, Senhor, tatuado no nosso coração, se há, Pai, algum ídolo, Pai, que estamos ali no oculto, nas recâmaras, pois ali em Ezequiel 8 mostra a obra também do ocultismo, que foi aquilo que o Senhor veio nos denunciando essa semana. Ali, Pai, em Ezequiel 8, nós vemos esses três comandos: idolatria, ocultismo e religiosidade. Pai, que o Senhor passe em revista, Pai, pois ali eles estavam trabalhando para o Senhor, mas o coração estava nos ídolos. Senhor, passa em revista as recâmaras do nosso coração. Apaga, Senhor, em nome de Cristo Jesus, os postes, quebra os postes ídolos, apaga as imagens, Senhor, em nome de Cristo Jesus, que pelo nome, pelo sangue poderoso de Cristo Jesus, que é poderoso para nos remir, para nos lavar, como Davi declara, lava-nos e ficaremos mais alvos do que a neve. Pai, que através, Pai, do teu sangue possamos ser remidos, ter o nosso coração lavado, purificado. Mas em Ezequiel 8 não para aí, Senhor. O Senhor leva o profeta, Senhor, para fora. E quando ele chega no portão do templo, as mulheres estão sentadas, chorando, clamando pelo Deus chamado Tamuz. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nos livra disso. Elas olhavam para o sol, Senhor, e o adoravam. Ah, Senhor, que toda a luz, que tudo aquilo que irradia os nossos olhos, que não é a luz de Cristo, Pai, a idolatria, ela é algo tão terrível que ela nos faz, Senhor, adorar Tamuz achando que é Jesus. Então, Pai, limpa os nossos olhos das falsas luzes, das falsas iluminações. Limpa os nossos olhos, Jesus. Purifica os nossos olhos para que possamos, Pai, olhar apenas para Ti. O Senhor fez isso com Paulo no caminho de Damasco, quebrando a religiosidade no coração dele, quebrando, Senhor, as facções no coração dele. O Senhor o deixou, Pai, sem visão física, para que ele pudesse olhar para o Senhor. Ah, Senhor, que nós não precisemos chegar a esse ponto de ter a visão física removida, mas, Pai, nós estamos aqui nos prostrando e declarando diante do Senhor. Nós rendemos diante de Ti até os nossos olhos, Pai, declarando, purifica os nossos olhos, Senhor, de toda avareza, de toda ganância, Senhor, de toda os desejos, Pai, que estão fora, Senhor, dos teus desejos, dos teus planos ao nosso respeito. Senhor, quando o Senhor leva Ezequiel no templo para ver essas coisas, o Senhor não estava simplesmente denunciando o que estava oculto, Pai, dentro do templo, mas o que estava oculto no coração do povo, que era um povo que se dizia, Pai, povo do Senhor, que dizia servir ao Senhor. Mas, Pai, no fim de todas as coisas, eles estavam, Senhor, com seu coração contaminado e nem perceberam. Ah, Senhor, nos livra, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Pai, pela nossa falta de discernimento. Nos perdoa, Senhor, pela nossa egolatria. Nos perdoa, Senhor, pelas nossas feitiçarias disfarçadas de santidade. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Pai, pelo nosso orgulho, pela nossa falsa humildade, pelas cadeias de idealismo que formamos na nossa mente. Senhor, nos perdoa por fazer uma imagem do Senhor, por edificar uma imagem, Senhor. Isso, Pai, aponta a obra das ideologias, Pai, as obras, Senhor, da idolatria. Pai, nos perdoe, mas que no nosso coração, Pai, não tenha, Pai, um ídolo formado, mas que tenha, Pai, um coração rendido, um coração prostrado diante da Tua presença. Continuando, Pai, aqui a oração com base em Filipenses capítulo 2. A Tua palavra diz, Pai, que Jesus, ele não usou de usurpação ser igual a Deus, mas ele se esvaziou. Ah, Senhor,
que seria de nós sem o Senhor, Pai? Meu Deus, a gente estaria muito perdido, Pai. É tanta coisa, Pai. Tantas coisas. A gente se torna tão feio por dentro, Senhor, sem o Senhor, sem a Tua presença. Por isso, nessa manhã, Pai, hoje estamos aqui cedinho, às vésperas de um Shabat, Senhor, onde o Shabat aponta para a contemplação do Senhor, onde o Shabat, Pai, nos aponta, Pai, para ver o Senhor. Nós te pedimos nessa manhã, Pai, nos esvazie de nós mesmos. Remova, Pai, todos os acúmulos no nosso coração. Às vezes, Pai, não acumulamos coisas nas nossas casas físicas, mas, Pai, acumulamos dentro do nosso coração. Senhor, e à medida que o Senhor vai limpando o nosso interior, à medida, Pai, que essas coisas vão sendo removidas de dentro de nós, Pai, o nosso externo também é mudado. Senhor, nos arranque, Pai, de uma mentalidade escrava. Nos arranque, Pai, da mentalidade de miserabilidade. Nos arranca, Senhor, de todo o DNA, de toda a genética, Senhor, de miserabilidade. Remove, Senhor, do nosso coração isso, pois o Senhor, Pai, nunca foi miserável. Isso não está, Senhor, no nosso DNA. Adquirimos, muitas das vezes herdamos, mas nos torne, Pai, íntegros diante do Senhor. Que possamos entender, Pai, que não nascemos para sobreviver, mas para viver. A Tua palavra diz que o Senhor veio para nos dar uma vida e uma vida em abundância, uma vida próspera. Mas a nossa avareza, Pai, tem nos levado, Senhor, à miséria. Não estou falando, Pai, apenas de coisas financeiras, mas de tantas coisas que geram miséria dentro do nosso coração. Arranca, Pai, a miséria da nossa alma. Em nome de Cristo Jesus, Pai, nos arranca do vitimismo, nos esvazie, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, nós rendemos, Pai, diante de Ti. Assim, Pai, como aquela mulher que acessou aquela casa, Senhor, onde o Senhor estava jantando, Pai, com o fariseu. Ela prostra-se aos seus pés, Senhor, e ela se esvazia diante da Tua presença. Aquela mulher se torna, Pai, uma canção naquele ambiente. Ela se torna uma fragrância diante das Tuas narinas. Pai, aquela mulher, ela oferta tudo que ela tem, não apenas, Pai, o óleo, mas ela se oferta ao Senhor. Pai, que assim seja, Pai, o nosso coração. Que o nosso coração, Pai, se derreta diante da Tua presença. Que nós possamos nos esvaziar de nós mesmos, Senhor. Ah, Senhor, nos perdoe. Nos perdoe, Pai. Mais uma vez eu te peço, juntamente aqui com as minhas irmãs, nos perdoe, Pai, de toda idolatria, de toda feitiçaria, de toda obra de religiosidade. Senhor, quebra a mentalidade religiosa de nós. Ah, Senhor, nos perdoe. Nos perdoe, Pai, pelo ocultismo, como está escrito em Salmo 139. Sonda o nosso coração, Senhor. Vê se há em nós algum caminho mau, mas nos guia, Pai, para a vida eterna. Nos conduza, Jesus, para a vida eterna. Nos perdoe, Senhor, porque quando edificamos ídolos, passamos a adorar a sepultura e não o Senhor. Nos perdoe, Senhor. E assim, Pai, nós continuamos orando. A Tua palavra diz, em Filipenses capítulo 2, que depois que Jesus se esvaziou, Ele, Pai, se humilhou. A Tua palavra diz, Pai, aquele que se humilha será exaltado. Veja, Senhor, o quanto nós distorcemos as coisas. Ouvimos tantas vezes pessoas dizer, a palavra do Senhor diz que aquele que é humilhado é exaltado, mas não. O Senhor não humilha, o Senhor não exalta quem foi humilhado. O Senhor exalta aquele que se humilha. Hoje, Pai, nós nos humilhamos diante da Tua presença. Nós nos prostramos, Pai, de corpo, alma e espírito diante da cruz de Cristo, diante dos Teus altares, Senhor. Como está escrito em Salmo 84. A minha alma desfalece toda nos altares do Senhor.
A nossa alma, Pai, desfalece toda, se humilha completamente. Corpo, alma e espírito, sonda, Senhor, a nossa mente, nossos rins, o nosso fígado, Pai. As intenções mais ocultas do nosso coração, nós rendemos diante de Ti. Aquilo que é consciente, aquilo que é inconsciente. Nós rendemos diante de Ti, Senhor. Prostramos diante de Ti, Senhor. Vem e nos perdoa, Jesus. Vem e nos sara, Jesus. Vem e nos purifica, Jesus. Pois nós precisamos de Ti, mais do que as próximas batidas do nosso coração, mais do que o ar que ainda vamos, Pai, respirar, mais do que qualquer outra coisa nesse mundo, Senhor. Nós declaramos, Pai, que escolhemos a boa parte. Escolhemos a Tua presença, Senhor, até que nada mais importe. Pai, a Tua palavra vai nos ensinar a respeito, Senhor, do que Paulo declara, que ele já saiu do tribunal, o ego de Paulo já foi tratado. Pai, muitas das vezes nós estamos presos ali tentando satisfazer a vontade do ego, nas opiniões das pessoas, naquilo que as pessoas pensam ao nosso respeito. Como Paulo, Pai, ele vem nos ensinando que ele não estava, Pai, nem aí para o que o povo pensava ao respeito dele e nem mesmo para os próprios pensamentos dele a respeito dele mesmo. Porque o que importava para Paulo eram os teus pensamentos a respeito dele. Então, Pai, que os teus pensamentos sejam maior do que os nossos, que os teus caminhos sejam maior que os nossos caminhos, que a tua vontade seja maior que a nossa vontade, pois, Pai, o homem por si só não tem sabedoria de escolha, mas pelo teu Espírito, Pai, nós temos. Então, Pai, nos ajude a ter um coração que se humilha diante da tua presença. O texto vai dizer que Jesus, ele se tornou obediente, Pai. Ah, Pai, nos dê um coração obediente. Nos dê, Pai, um coração permanente. Nos dê, Pai, um coração, Pai, que se rende. Nos dê, Pai, um coração que se prostra. Nos dê, Senhor, um coração, Pai, ensinável. Sim, Pai. Amém. Que assim seja. Essa é a palavra. Nos dê um coração ensinável, Jesus. Nos dê um coração tratável, Jesus. Nos dê um coração, Senhor, que agrada ao teu coração. Nos dê um coração, Pai, cujo o Senhor tem prazer, Senhor, de habitar. Pai, somos falhos. Sim, somos falhos. Mas em Ti estamos buscando o aperfeiçoamento, Senhor. Estamos, Pai, vivendo o que a Tua palavra declara e queremos viver isso. Anda na minha presença e ser perfeito. À medida, Pai, que vamos andando na Tua presença, à medida, Senhor, que vamos caminhando contigo, vamos sendo aperfeiçoados. Em Filipenses vai dizer que Jesus ele foi obediente até a morte. Senhor, que nós possamos morrer para nós mesmos. Que o nosso homem contaminado, Senhor, que o nosso velho homem seja crucificado. E que, Pai, um novo homem, Senhor, em Ti, seja, Senhor, formado. O Senhor deseja, Pai, nos levar ao padrão original, Senhor, no qual o Senhor nos criou. E assim, Pai, nós queremos ser. Queremos, Pai, viver aquilo que Tu tens para nós. Então, Pai, hoje é esse o alvo da nossa oração. Mas eu também, Pai, quero orar por cada uma dessas mulheres, Senhor, que se posicionaram, disseram sim e amém para esse tempo. Apresento a vida da Cirlei, Senhor, declarando, Senhor, em nome de Yeshua, Pai, a Tua vontade sendo estabelecida sobre a vida da Tua filha. A Tua filha, Pai, está vivendo processos no Senhor. E, Pai, que a cada vez que a Tua filha mergulhe na Tua presença, mais do Senhor seja revelado a ela. Porque assim como diz a Tua palavra no livro de Mateus, quando o Senhor pergunta para os discípulos, e vocês? Quem dizem que eu sou? Logo Pedro vem e responde, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Pedro tem a identidade do Senhor revelada, mas logo depois
A tua resposta para Pedro é: Pedro, Simão, tu és Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Pai, nós entendemos a tua mensagem. Quanto mais de ti o nosso coração recebe revelação, quanto mais te conhecemos, quanto mais te buscamos, a tua identidade é revelada a nós, e na tua identidade, a nossa identidade é revelada a nós. Ali o Senhor não apenas deu uma identidade física para Pedro, mas uma identidade ministerial. Pai, que assim seja sobre a vida da tua filha. Que nesse processo, Pai, que ela está começando, Senhor, que tu seja a centralidade sobre a vida da Cirlei. Pai, eu oro pela casa dela, pela família dela, Senhor, pelos sonhos, Pai, que está no coração dela, Senhor, e que sim, eles realizarão, pois os sonhos dela, Pai, têm base, têm propósito, Senhor, tem propósito no teu reino. Senhor, que o Senhor dê a ela, Pai, temor, habilidade, sabedoria, assim como o Senhor fez com José, Senhor. Libera sobre ela, Pai, essa unção, Senhor, de José sobre a mente dela, sobre o coração dela. Eu oro, Pai, pelo esposo, Senhor, declarando, Pai, sobre a vida do Paulo, Senhor, a tua bondade, a tua generosidade, o teu favor, Senhor. Que assim, Pai, como o Senhor fez com Paulo, Pai, no caminho de Damasco, as escamas nos olhos do Paulo, marido da Cirlei, também caiam, Senhor. Pai, pois ele já tem um coração, Senhor, que é um coração, Pai, que é moldável, Senhor. Que assim seja, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, na plenitude, moldando o coração dele, atraindo o coração dele, Pai, para que ele possa ouvir a tua voz. Dê a ele, Pai, uma experiência contigo, Senhor. Pai, eu oro pela empresa dele, Senhor, pelos funcionários, Senhor, por tudo aquilo, Senhor, que está, Senhor, sob o domínio deles, Pai, que eles sejam, Pai, excelentes naquilo que eles fazem, ainda mais excelente naquilo que eles fazem. E assim como nós aprendemos nessa semana, Pai, que o Senhor mesmo indique a empresa deles, Pai, porque eles são melhores na região deles. Que haja, Pai, um tempo de muita abundância, Senhor. Que eles tenham sabedoria, Pai, para guardar, Pai, nos celeiros, Pai, nas cidades armazéns dele, Pai, para produzir, Pai, 100 por um, Pai, a cada dia, em nome de Jesus, mas não apenas isso. Pai, que sobre a empresa, sobre a casa, haja shalom do Senhor. A shalom do Senhor, Pai, que excede todo entendimento, Senhor. Coloque pessoas leais, pessoas fiéis, Senhor, a caminhar com eles. Em nome de Cristo Jesus, Pai, nós oramos, Pai, e apresentamos, Pai, esta família diante do Senhor. Oro pelos filhos da Cirlei, o Cadu, a Thaís, Senhor. Pai, que também tem os seus planos, também tem os seus projetos, Senhor. A tua palavra diz: coloque os seus planos diante do Senhor e eles darão certo. Pai, que a tua resposta venha, Senhor, sobre a vida desta família. Pai, eu oro também pela vida da Marcela, Senhor, apresentando, Senhor, a casa, apresentando a família, Senhor, apresentando, Senhor, a filha, Pai, apresentando também, Pai, os negócios dela, Senhor. Pai, a tua filha, Pai, tem um coração tão generoso, Senhor. Pai, que haja abundância, haja crescimento, Senhor. Pai, que todo medo, Senhor, que tenta paralisar a tua filha, Senhor, caia por terra. Acessa, Senhor, essas raízes de medo, Senhor, com teu amor e trata, Pai, essas raízes. Pai, que a tua filha, Pai, viva nesse tempo, um tempo de expansão, um tempo de crescimento, Pai. Não só, Pai, na área empresarial, mas, Pai, na área familiar, na área, Senhor, ministerial, na área, Senhor, financeira. Senhor, e que isso seja mútuo, Pai, dentro da família dela. Que assim, Pai, o Senhor permaneça sendo o governo sobre esta casa, sobre esta família, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, Pai, que haja, Pai, crescimento, que haja avanço, que haja novas conexões, Senhor, sobre a vida da Marcela. Em nome de Cristo Jesus, Pai, eu oro, Pai, que a abundância do Senhor, que a abundância dos céus, a exuberância da terra, Senhor, acesse esta família, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, e todo sentimento, Pai, de não pertencimento,
todo pensamento, Senhor, de não ser autorizada, Pai, a crescer, Pai. Assim como o Senhor imprime no meu espírito, Senhor, que esses pensamentos, Pai, que essas fortalezas sejam quebradas, Senhor, e que a tua filha entenda, Pai, que não é pelas mãos dela, é pelas mãos do Senhor, é pelo teu propósito, Senhor, é por aquilo que o Senhor a conduziu e a chamou a fazer. Senhor, a tua filha é uma adoradora, Senhor, uma profeta na adoração. Pai, que isso seja ampliado sobre a vida dela. Em nome de Cristo Jesus, Pai, que o som que a tua filha emite, Senhor, atinja, Pai, uma plenitude maior, uma dimensão maior, Senhor, mais alta, Senhor, do que, Senhor, é hoje. Em nome de Cristo Jesus, Pai. Pai, nós oramos por todas as outras mulheres, Senhor, que hoje não puderam estar aqui. Pai, oramos, Pai, pela vida da Andréia, pela vida, Senhor, da Carla, a pastora Cristina, Senhor, a pastora Cícera, e todas as outras, Pai, que estão ali naquele grupo, Pai. E declaramos, Senhor, na autoridade do nome de Yeshua, Pai, que o teu propósito, o teu querer, Senhor, a tua vontade, Senhor, estejam sobre elas. Pai, que o nosso coração seja alinhado com o teu coração, Senhor. Pai, que esse seja um tempo, Senhor, onde nós possamos romper, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, livra-nos, Senhor, de toda paralisia, livra-nos, Senhor, de uma alma estável, livra-nos, Senhor, da desonra, livra-nos, Senhor, em nome de Jesus, da paralisia. Mas, Pai, que sejamos tocadas, tocadas pelo Teu Espírito. Não apenas nós, mas a nossa casa, os nossos filhos, os nossos cônjuges, os nossos sonhos, os nossos empreendimentos, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, colocamos o nosso coração diante da tua presença e declaramos, Pai, obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, por limpar e por lavar o nosso coração, a nossa mente, Senhor. Pai, eu declaro santificação, Senhor, sobre estas famílias. Em nome de Yeshua Hamashia, Pai. Assim, Pai, eu oro diante do Senhor, juntamente, Senhor, com as minhas irmãs que estão aqui. E declaramos, Senhor, obrigada, Jesus. Obrigada, porque até aqui, Pai, o Senhor nos ajudou. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. Nós declaramos Ebenezer. Até aqui a tua mão nos sustentou. Obrigada, Jesus, pelo teu favor. Edificamos, Pai, um altar de gratidão ao Senhor. Levantamos, Pai, um altar de gratidão ao Senhor. Obrigada, Pai, pela tua generosidade. Ninguém vence do Senhor, Pai, na generosidade. Obrigada, Pai, por tratar o nosso coração. Nos dá um coração limpo, como está escrito em Salmo 24, mãos limpas e coração puro. Como está escrito em Salmo 51, um espírito disposto para te obedecer. Onde, Pai, o teu Espírito nos conduz. Não retira de nós o teu Espírito e não afasta de nós a tua presença, Senhor. Porque é a tua presença, Pai, quem faz diferença. Quem nos conduz, Pai, ao reconhecimento da justiça, do pecado e do juízo. Senhor, não queremos endurecer o nosso coração ao ouvir a tua voz, mas queremos, Pai, caminhar, Pai, segundo a tua voz, porque a tua palavra diz que as tuas ovelhas ouvem a tua voz e te seguem. Esse é o nosso anseio, Senhor. Mais tarde, Senhor, estaremos entrando no Shabat. Senhor, que a nossa alma possa descansar em Ti. Eu declaro, Pai, sobre toda enfermidade física, espiritual e emocional. Eu declaro cura, Senhor, pois o Senhor curou no Shabat. Que possamos, Pai, em nome de Jesus, descansar em Ti, desfrutar da Tua presença, Senhor. Esse é o nosso clamor nesta manhã, Jesus. Em nome de Yeshua Hamashia, Pai. Obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Assim, Pai, nós declaramos que louvamos, exaltamos, glorificamos o Teu santo nome. Pois o Senhor, Pai, não vem para nos condenar. O Senhor vem para nos redimir. O Senhor vem, Pai, para nos lavar. E isso, Pai, está acontecendo conosco. Hoje, Pai, as águas que fluem do Teu trono está percorrendo o nosso interior, trazendo vida, Senhor, para aquilo que estava, Pai, morto dentro de nós, do Teu reino. Mas também, Pai, essas águas estão purificando o nosso interior. Essas águas, Senhor, que vêm
O teu sangue, Pai, que vem sobre nós, nos remindo de todo o pecado. Em nome de Cristo Jesus, de toda injustiça, de toda iniquidade, Senhor. Ah, Senhor, em nome de Jesus, que o teu sangue percorra até as nossas células, físicas, espirituais e emocionais. A nossa genética, Senhor. A nossa mente, Senhor. Em nome de Yeshua. Amém. Amém e amém. Amém, minhas queridas. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigada por essa manhã, né? Se deixar, a gente fica aqui, né? Se deixar, a gente fica aqui orando, orando, orando. Mas eu creio que o propósito dessa manhã foi cumprido, que esse dia seja marcado por essa santidade, por essa santificação do Senhor sobre a sua vida. Não se esqueçam que hoje é um Shabat, né? Mais tarde estaremos acessando aí esse Shabat, que você possa descansar no Senhor. Eu sinto em dizer isso, né? Não sei se é para vocês, para aqueles que vão assistir depois, mas que todas as suas preocupações, todos os seus medos, Cristo já venceu todos eles. Confia no Senhor, pois vai dar certo. Ele nos dará, Ele te dará a estratégia certa para você romper em tudo aquilo que para você parece um gigante, mas o Senhor está dizendo, né, está trazendo com muita precisão no meu coração. Ele mesmo vence os gigantes. Através de você, ele te dá estratégia para derrubar gigantes. Em nome de Jesus. Que o Eterno possa te abençoar, que você tenha um dia profético, um dia próspero, um dia cheio das emanações de Deus sobre a sua vida. Que seja um dia feliz, que você possa ser imergido na alegria do Senhor, que é a sua força, em nome de Jesus. E não se esqueçam, vocês são uma bênção. Amém? Então é isso, minhas queridas. Muito obrigada pela presença de vocês e até mais tarde no grupo, né? Beijo. Shalom, shalom.